Olá, o SBT entrevista hoje a presidente da República, Dilma Rousseff. Presidente, tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Obrigado. Prazer estar aqui dando essa entrevista para você. Eu que agradeço a entrevista que a senhora concede aqui ao SBT. Presidente, eu queria começar falando dessas manifestações que estão marcadas para o próximo domingo. Eu pergunto para a senhora, qual que é a sua mensagem para esses manifestantes de domingo? Temos de ser capazes de conviver com as diferenças, as posições que não são aquelas que você deseja e com situações difíceis. Nós não somos mais uma democracia infantilizada, portanto, manifestações são coisas normais numa democracia. Agora, o que nós temos de evitar é intolerância. Porque a intolerância, ela leva a conflitos que não têm solução. Ela divide um país. Ela transforma algumas manifestações até em processos que levam à violência. Eu acho que tem um processo de intolerância como não visto antes do Brasil, a não ser nos períodos passados, quando se rompeu a democracia. Não acredito num Brasil fascista. Sabe por que eu não acredito no Brasil fascista? Porque esse país ele é composto de diferentes etnias. Nós somos índios, negros, brancos de diversas origens, né? Nós somos europeus, japoneses, árabes, enfim, aqui nós somos um cadinho. Pergunto para a senhora, porque essa palavra renúncia está na ordem do dia do noticiário brasileiro. Em algum momento a senhora cogitou renunciar ou o agravamento da crise política e econômica pode levar a senhora a pensar nessa saída? Olha, Kennedy, eu acho assim fantástico uma questão desse tipo. Por quê? Porque isso me lembra, eu estava dizendo que o Brasil, né, a sociedade, ela não é intolerante. Agora, as elites, algumas vezes nesse país, foram muito intolerantes. Eu quero lembrar a frase, síntese, que o Lacerda dizia a respeito do Getúlio. Não deve se eleger. Se eleger, não deve tomar posse. Se tomar posse, não deve governar. Se governar, tem de ser destituído. A senhora vê esse clima no Brasil de hoje? Não, eu não vejo. Eu vejo uma tentativa ainda bastante incipiente e muito artificial de criar um clima desse tipo. Por que eu jamais cogito de renunciar? Porque não é possível que alguém discordando de um processo ou de alguma política pretenda tirar um representante, no caso a presidenta, legitimamente eleita pelo voto popular. Nós temos de aprender que democracia exige respeito à instituição. Presidente. Esse respeito à instituição, ele é fundamental, não é para mim, não é para o meu caso, é para todos os presidentes que virão depois de mim. Presidente, a senhora falou do Getúlio há pouco, é atribuída à senhora a seguinte frase, eu queria para registro histórico saber se a senhora em alguma reunião mencionou essa frase, que seria a seguinte: eu não sou Getúlio, não sou Jango, não sou Collor, não vou me suicidar, não faço acordo, não renuncio. Essa frase é um retrato fiel do que a senhora pensa e como pretende enfrentar essa crise, presidente? Olha, eu posso te dizer uma coisa, eu não disse essa frase não, agora acho ela muito interessante. Que eu não sou de fato o Getúlio, eu acho que o Getúlio foi um grande governante desse país responsável pelo Brasil moderno, né? Então, o que eu queria te dizer é justamente o seguinte, no passado, né, até a nossa redemocratização, sistematicamente houve tentativas de golpe de todos os presidentes. Esse passado, ele não se coaduna com a sociedade moderna. Você não pode sistematicamente fazer isso com todos os presidentes. A senhora viu uma tentativa de golpe contra a senhora? Não, eu acho que a cultura do golpe existe ainda, mas eu não acho que ela tenha condições materiais de ocorrer, não. A oposição diz, presidente, que a campanha da senhora, a senhora mentiu durante a campanha e recorreu a um estelionato eleitoral. Como é que a senhora responde a essa crítica? Olha, querido, veja você, as condições
Quando nós iniciamos a campanha eleitoral, o Brasil era um. Hoje, o Brasil é outro. Durante a campanha eleitoral, houve uma série de mudanças no cenário econômico do Brasil e do mundo, que ninguém esperava. Elas começam a se alterar a partir de agosto. Em agosto, começa o início do fim do ciclo das commodities. É quando começa a cair o preço do petróleo, que até então estava em 110 dólares ou 100 dólares o barril. Cai violentamente neste período até hoje o preço do minério de ferro. Até os alimentos têm uma queda vigorosa. Este fato impacta todos os países. Principalmente a gente considera que impacta os emergentes. A crise chega a nós justamente no período da minha campanha eleitoral. Perfeito. E eu tive o seguinte, quero te dizer, eu tive a coragem de, mesmo não querendo fazer, me comprometendo em não fazer, quando a situação mudou, eu tive de mudar. Não, isso não é uma questão... A população não pode entender isso, presidente, como uma quebra das promessas que a senhora fez? Eu acho que até a população pode entender como uma quebra, mas a população entenderá diferente quando nós formos capazes de tomar, porque tem vários tipos de ajuste. O Brasil hoje, por exemplo, é muito mais resiliente, muito mais forte, muito mais robusto, muito mais estável na sua economia do que foi em qualquer momento passado. Se essa correção de rumos já tivesse tido início em 2013, o custo desse ajuste, do ponto de vista do desemprego, do impacto sobre a renda das famílias, sobre as empresas, não teria sido menor? Não teria valido a pena ter começado essa correção de rumos antes, presidente? Sabe o que é a coisa mais difícil de você fazer? Diga. É você medir, e se não tivéssemos feito isso? Ou seja, no seu entendimento, o Brasil estaria pior. Muito pior. E vou te dizer, vou te dar um exemplo nessa questão das tarifas de energia. Em 2013, nós reduzimos as tarifas de energia, não porque estávamos rasgando o contrato, mas porque a maioria das hidrelétricas, a maioria delas tinha pagado o tempo de amortização necessário para construí-las. Com isso, nós reduzimos em 18% a tarifa de energia das famílias e em 32% das empresas. Quando a seca começa, nós temos de aumentar a tarifa de energia. É fácil olhar depois da obra feita e falar, não faz isso. Agora, é difícil dizer o seguinte, se aquilo não tivesse sido feito, o que aconteceria com as pessoas, com as famílias? Porque o presidente cresceu nos últimos dias, e jornalistas escrevem artigos. A presidente deveria reconhecer erros. Eu não acho que eu não errei, não. Eu acho que eu sou completa, inteiramente humana. Eu posso ter cometido vários erros. O que eu estou querendo dizer é que os erros não são justamente esses que falam. E quais são? Mas cometi vários erros. Quais são os erros na política e na economia que a senhora acha que cometeu no primeiro mandato? Olha, eu posso te dizer uma coisa. Eu acredito que eu devia ter me esforçado ainda mais para garantir que o Brasil não tivesse tantas amarras para investir. No caso que eu estou dizendo, é infraestrutura. Né? Eu poderia ter... É difícil fazer. Olhando aqui de hoje, eu posso dizer, é difícil. Mas poderia ter me empenhado mais ali para fazer mais coisa. Sempre você pode se empenhar mais. Durante muito tempo se falava, a Dilma quer enquadrar o PMDB para o segundo mandato, o Michel Temer está isolado, a Dilma quer enfrentar o Eduardo Cunha. Não errou nessa relação? Porque hoje a gente vê um Congresso rebelado, presidente. Olha, eu acredito que o Congresso é também, eu posso ter cometido qualquer coisa faltou mais política? não tão precisa com o Congresso. Sim. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não posso te dizer aqui que eu acho que o meu Congresso, o Congresso que eu tive nesses últimos anos, foi um Congresso ruim. Pelo contrário, nós não tivemos nenhum grande, até hoje, tem tentativas. Tem essa falta bomba aí, né? Eu sei, mas tem tentativas, mas eu tenho de falar... A senhora está tentando desarmar a bomba. Pois é, mas tem eu gente tenho de falar, Kennedy, daqui para trás, tá? O que já ocorreu. No que já ocorreu, vamos lembrar o seguinte,
Ninguém teve, até a mim, os seus vetos avaliados. O veto começou a ser avaliado agora. Nenhum dos governantes anteriores tiveram veto. O Fernando Henrique, por exemplo, governou com medida provisória sem o menor problema. Né? O Lula não teve veto, assim como o Fernando Henrique, nenhum outro. Foi a primeira vez no meu governo. Pois é, o Congresso está mais hostil, assim. Pois é, mas calma. Eu vou te falar. Diga. É prerrogativa correta do Congresso analisar veto presidencial. Aí você podia me perguntar, e qual é o resultado? Dos mais de 3 mil vetos, eu só tive um derrubado. O que mostra um Congresso extremamente cooperativo. O que não está correto agora é diferente do que ocorreu. Nós passamos a lei, o marco regulatório dos portos, nós passamos uma série de medidas sem problemas nenhum. Mas agora há uma rebelião na Câmara, pelo menos. Espera lá, deixa eu só te falar. Eu acredito, tá, que essa rebelião, ela tende a ser vista daqui para frente com uma certa diferença. Eu não acho que a Câmara ela não tem responsabilidade perante o país. A trajetória dela não mostra isso. Não acredito que as chamadas pautas bombas vão proliferar no Congresso. Acho que o Congresso tem uma tradição de estar adequado ao ritmo do país. A questão do grau de investimento, presidente, a Moody's reduziu a nota ontem, ainda mantivemos o grau de investimento, mas há uma avaliação das agências, uma preocupação. A dívida pública, que estava em torno de 53% em 2013, hoje está num patamar de 65%, 66%. Uma das menores dívidas públicas do mundo. Mas os né? analistas temem que chegue a 70%. E se chegar a 70%, pode perder o grau de investimento. Nós não acreditamos nisso, tá? Vou explicar por que nós não acreditamos. E acho até que as agências de risco, elas mostraram um grande empenho nessa questão da governabilidade da política, mostrando que a questão no Brasil, em termos de economia, nós temos todo um roteiro de saída das dificuldades da crise que estamos. Com a recuperação das exportações da infraestrutura, nós acreditamos que começa a retomada do crescimento no Brasil. Quando? Melhora quando, na sua opinião? Eu acredito que melhora, a tendência é melhorar mais para o fim do ano e mais para 2016. Isso. Aí eu chego na política. Eu acredito que no Brasil o humor na política decorre do humor na economia. Agora, o que não é possível é que a política comprometa a recuperação econômica. Por isso que não é possível as pautas bombas. Não é possível dar reajuste de 70% para ninguém em nenhuma parte do mundo. Não é compatível com as finanças do país. Você não pode ter irresponsabilidade e não pode aceitar a teoria do quanto pior, melhor. Porque aquela teoria do quanto pior, melhor, que é usada na política, como é que ela repercute na economia e na vida das pessoas? Porque o pior na vida das pessoas, né? acaba afetando a população. Então, não impedir que a política contamine a economia é impedir pauta-bomba, necessariamente. Você usou o termo, tem de desmontar a bomba. Eu não digo isso, eu digo outra coisa. Tem de aumentar a consciência e a responsabilidade em relação ao país. O Congresso tem que ter essa responsabilidade. Todos nós, Congresso, Executivo, Judiciário, cada ministro, cada funcionário público e também todas as entidades têm de perceber que o país não comporta, nesse momento, e não é porque ninguém não queira dar, não comporta certos reajustes. A senhora está avaliando realizar uma reforma ministerial e é possível que nessa reforma haja redução do número de pastas? Olha, Kennedy, eu não vou te adiantar medidas que ainda não estão prontas e não foram profundamente discutidas. Está estudando. Mas eu quero te dizer que várias medidas de reformas, tanto micro como macroeconômicas, estão no radar do governo. Presidente, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, votou em regime de urgência contas que estavam paradas de outros governos havia 20 anos. Claramente está abrindo o caminho para tentar analisar
as contas da senhora do ano passado, já deixou correr prazo para pedidos de abertura de processo de impeachment. E na semana passada, na quarta-feira, quando se votou uma proposta de emenda constitucional, presidente, 445 deputados votaram a favor. Até o PT não votou com o governo. Para se abrir um eventual processo de impeachment, é preciso o apoio de 2/3 dos 513 deputados, 342. Para evitar, precisa de 1/3, 171 deputados. O governo tem força hoje, presidente, caso prospere essa manobra do Eduardo Cunha, para barrar a votação de um eventual pedido de abertura de impeachment contra a senhora? Olha, Kennedy, você faz 20 perguntas numa só. Então, e peço para a senhora responder rapidinho. E pede para me responder rapidinho. É desigual isso. Então, Não, eu queria te dizer o seguinte, olha. Se você olhar o Congresso, tá? Sempre tem algumas pautas extremamente atraentes e é compreensível, porque o Congresso representa a sociedade. Ou seja, a senhora tem força para barrar um pedido de impeachment? Não, eu não vou responder isso. Por quê? Eu não vou responder isso porque quando ocorrer e se ocorrer, a gente conversa sobre. Eu não antecipo situações. O vice-presidente da República falou na semana passada que alguém precisava reunificar a base. Muitos interpretaram como um gesto para enfraquecê-la. Como é que a senhora viu o gesto do vice-presidente? De maneira alguma eu vejo assim. E quero te dizer que, pelo contrário, o vice-presidente, antes de fazer essa declaração, conversou comigo. Ele estava extremamente emocionado diante do fato de que era impossível aquela votação. Então, ele estava se referindo à unificação da base no Congresso. Eu não acredito nesse tipo de especulação e quero te dizer mais, a contribuição do vice-presidente para o meu governo, ela tem sido sistemática. Não tem intriga entre a senhora e o Temer? Não, olha, não tem intriga entre mim e o Temer. Beleza. Ela não dura. Presidente, o PT e o ex-presidente Lula, eles minimizaram o mensalão em muitas ocasiões. O ex-presidente Lula chegou a falar que era até uma tentativa de golpe. Agora, os investigadores da Lava Jato comparam o esquema de corrupção na Petrobras ao mensalão. Eu pergunto para a senhora, o PT não foi leniente com corrupção praticada por membros do partido e não está repetindo esse comportamento agora em relação à Petrobras? Olha, eu, como presidente da República, não posso julgar. Eu, como presidente da República, não posso ter uma atitude de avaliação ou de criminalização. Agora, como presidente da República, eu posso fazer algumas coisas. Defender a autonomia do Ministério Público. Acabou de indicar o Janot novamente. Acabei de indicar o Janot novamente. Eu tenho de defender a autonomia da Polícia Federal. Eu falei autonomia do Ministério Público, mas não é do Ministério Público, é independência. Tenho de defender a autonomia da Polícia Federal para investigar. Tenho de defender e respeitar as decisões judiciais. Para investigar o Dirceu e o Vacari não afeta o governo e o PT, seguinte, a imagem? de qualquer maneira, eu também tenho de defender o direito de defesa. Eu só vou externar juízos contra pessoas a partir do completo direito de defesa. Agora, eu sou a favor que se investigue e se puna todos os crimes ou malfeitos previstos na lei. Nada arbitrário. O que está previsto na lei tem de ser feito. Como tem que ser numa democracia. E não é uma questão de vontade minha ou de quem quer que seja. É isso que torna o respeito a esse arcabouço jurídico, é que constrói e constitui a democracia. Agenda Brasil. A senhora ontem disse que era bem-vinda essa sugestão do Renan. O Arthur Quioro, o ministro da Saúde, falou, olha, é muito complicado aprovar um dos pontos que é uma cobrança diferenciada do serviço do SUS de acordo com a renda. Há sugestões para se rever normas de reservas indígenas, de acelerar a licença ambiental, que fere movimentos sociais que estão se reaproximando da senhora. Eu pergunto para a senhora, essa Agenda Brasil, ela não é difícil de ser aprovada? Tem muita coisa boa nessa agenda. Agora, tem várias coisas que o governo eventualmente não concorda. Isso não significa que a agenda toda não seja valorosa, não dê uma contribuição para o país e não tenha sido uma grande iniciativa do presidente Renan
propô-la. É óbvio que em vários aspectos nós podemos não concordar. Agora, o que eu acho que é a grande vantagem dessa agenda é que ela coloca a necessidade de uma pauta que seja construtiva para o conjunto do país, que beneficie o conjunto da população. Ajuda o governo a sair do isolamento e ajuda também. A discussão. Ajuda a discussão. Ajuda a discussão. Ajuda a sair do isolamento político, presidente? Eu não acho que nós estamos num isolamento político. O fato, eu acho que tem assim muita volatilidade nas avaliações políticas e que isso contamina o ambiente. Presidente, agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigado. Eu também, Kennedy. Até uma próxima. Obrigado.